Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, pessoal! Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma das nossas Conexões da Manhã, segunda-feira, véspera de feriado. E a gente tá aqui, né, eu e vocês, firmes e fortes para aprender, para evoluir. Bom dia, Pri, como passou seu menino à noite? Depois conta aí pra mim. Bom dia, Elaine, bom dia, Kilson, bom dia, Jaque, Shirley, Jennifer, Ana Flávia, Marcela Bordini, Carla Cristina, Carole, Elaine, Jardins, Rosilene, Rosinelli. Bom dia, pessoal. É muito bom ter vocês aqui, é muito bom poder transmitir conhecimento logo cedo numa segunda-feira, pra gente já começar ligando aí os motores do aprendizado. Isso é muito importante, né, pra nossa vida e pra vida da nossa família. Então, sem mais delongas, eu quero pedir para vocês me ajudarem com o Instagram, clicando aqui nesse aviãozinho, enviando essa live agora para 2 pessoas que você conheça e que você acha que está acordada. Manda para essa pessoa e escreve assim, ó, vem cá assistir, tá? Porque é importante. Essa pessoa vai receber o seu recadinho e pode ser que ela sinta vontade, desejo de participar e aprender aqui com a gente. Cliquem também no coraçãozinho, que isso é bom pro algoritmo do Instagram, entende que vocês estão gostando dessa live, então continua disseminando o meu conteúdo. Isso é muito bom para qualquer profissional que vocês sigam, viu, gente? Sempre interagir. A gente não pode ser só aquele que consome conteúdo. Afinal, a gente precisa da interação de vocês. Se a gente, profissional, não tem a interação de vocês, o Instagram entende que nosso conteúdo não é relevante. E vocês é que perdem porque deixam de receber os nossos conteúdos, né? E a gente perde também porque esse é o nosso trabalho. A gente deixa de disseminar conteúdo valioso, deixa de conseguir produzir profissionalmente, tá bom? Então, com qualquer pessoa que vocês sigam, é importante sempre estar interagindo. Nos vídeos, nos stories, nos comentários dos posts, clicando, curtindo, encaminhando, interajam sempre, tá bom? Bora lá? Tem mais gente entrando. Quem vai assistir essa live depois vai ficar salva no direct, depois também vai pro YouTube. Enfim, conteúdo vocês vão ter sempre guardadinho aí pra rever quando tiverem tempo, quando sentirem vontade, ok? Então hoje vamos falar sobre a obediência. Filhos obedientes versus filhos doentes. Gabi, como assim? Gente, obediência é um assunto polêmico, né? Principalmente quem trabalha com educação positiva como eu. Existem diversas formas de se explicar a obediência. E eu acredito que a obediência, ela é sim importante, tá? Embora tenha muitos profissionais que trabalham na mesma área que eu, com educação positiva, que não defende a obediência, que rebela totalmente a obediência, eu não acredito na rebelião total da obediência. Pelo contrário, eu acho que a obediência ela é um princípio bíblico, ela é importante, ela é valiosa, né, para nós adultos, para a criança, porém não aquela obediência cega, do manda quem pode e obedece quem tem juízo, mas aquela obediência consciente, onde você entende o porquê tem que obedecer, onde você confia em quem está te pedindo, né, obediência, onde você admira aquela pessoa. Às vezes a gente não tem muito o que fazer mesmo, tem só que seguir as regras, mas isso não significa que a gente está cegamente obedecendo. A gente tem o nosso pensamento, as nossas convicções, a gente tem um respeito que acaba gerando obediência, né? Agora, aquela obediência pautada no medo, ela não é boa. Aquela obediência pautada no castigo, pautada na punição, né, na ameaça, ela não é boa, porque ela não gera vínculo de admiração, de confiança, de respeito, né, de compreensão, de consciência. E quando a obediência não tem tudo isso acoplada, ela é vazia, tá? Ela é simplesmente momentânea e com um pensamento em outro lugar. Eu vou me safar, eu vou fazer diferente, quando ela não vê. Quando ele não vê, eu vou agir do meu jeito, ninguém manda em mim, eu não gosto disso, eu não concordo com isso, e aí a gente se rebela totalmente, tá? Então isso não é positivo. Gabi, como construir uma obediência consciente? A obediência consciente, ela é construída a partir do nosso posicionamento com os nossos filhos. Então, quanto existe conexão, confiança, respeito, amizade, afeto, amor, carinho.
O quanto a criança confia, admira e respeita seus pais, logo, em alguns momentos, vão precisar obedecer. Em alguns momentos você vai dizer, filho, agora eu preciso só que você me obedeça. Agora eu preciso só que você confie em mim. Agora eu preciso só que você escute e faça o que eu estou pedindo. É um tipo de obediência, você está pedindo obediência para o teu filho. E a partir do momento que ele confia em você, respeita você, admira você, sabe o que você está pedindo é verdadeiro, é necessário, é importante, entende a diferença de fazer o que é importante, não só o que é gostoso, a obediência acontece, gente, e ela é genuína, tá? Então a gente tem que entender muito bem essa diferença do que a gente quer construir na cabeça dos nossos filhos. Eu não concordo quando a gente fala de deixar os filhos serem livres para ser o que eles quiserem e não ensinar sobre esse respeito, essa confiança, essa conexão, essa admiração entre pais e filhos, do pai para o filho, do filho para o pai, porque a gente está criando filhos sem propósitos, filhos sem valores e princípios muito bem definidos, valores e princípios familiares de cada um, né? Individuais de cada um. Então a gente tem que ter convicção quando a gente vai passar as coisas. E muitas vezes a gente vai dar comandos e ordens para as crianças, porque talvez elas não tenham maturidade para entender, elas não tenham maturidade para ouvir aquilo, então elas precisam só obedecer. Então, se a gente construiu essa relação, esse vínculo, essa afinidade no relacionamento, as crianças vão entender muito bem o que é obediência. E elas vão sim obedecer porque elas confiam, porque elas entendem o porquê precisam fazer aquilo. E isso gera uma obediência verdadeira, não uma obediência pautada no medo. Até aqui, todo mundo entendeu? Faz sentido o que eu tô falando? Vocês têm dúvidas sobre obediência? Escreve pra mim se tiver, tá? Que eu vou ler e vou responder vocês. Hoje, o principal motivo da live é sobre o story que eu fiz, né? Eu contei uma história de uma menina, que é uma história verdadeira, mas eu usei personagens da história, de uma menina que foi educada, pautada nas regras, nas normas, na rigidez, na obediência, né, com pais autoritários, muitas vezes, ensinando a obediência, filhos a serem obedientes às suas ordens, aos seus comandos. E essa criança, a longo prazo, sofrendo com avaliações, com as provas, né, tendo dificuldade na escola, em errar, ficando muito ansiosa, perdendo o sono em semana de avaliação. E perguntei para vocês, por que será que ela se tornou assim? E aí, algumas pessoas, eu selecionei 2 respostas, responderam no direct dizendo que a cobrança, né, a necessidade de acertar sempre, de cumprir as regras, de atender às expectativas dos pais, tornou essa criança ansiosa, né, em não errar, em ser perfeita, em satisfazer as necessidades de seus pais. E isso traz angústia, vai trazendo problemas a longo prazo. E aí, eu coloquei uma enquete. Você concorda ou você não concorda? É a opinião da criança, muitas vezes é o temperamento da criança que faz ela ser assim com as provas, ansiosa, medo de errar, ou foi a educação dos pais? E teve muita gente que colocou que achava que era a personalidade da criança e não a relação com os pais. Embora a gente teve uma maior votação em relação à educação de seus pais, a gente teve bastante opinião dizendo que era temperamento infantil. Então eu quis trazer esse conteúdo aqui pra gente entender o impacto da obediência na vida dos nossos filhos, tá? Da obediência cega, que fique bem claro, a obediência cega, aquela do manda quem pode, obedece quem tem juízo. Então eu vou falar mais sobre isso hoje, mas se você tiver alguma dúvida, você pode escrever aí nos comentários que eu vou ler, combinado? Vamos lá, pra gente entender o impacto de uma obediência cega, a gente tem que entender que existem temperamentos diferentes. Então, o que isso significa? Nós vamos enxergar a vida de formas diferentes, tá? Eu vejo a vida de um jeito, você vê a vida de outro jeito. Tudo depende da lente que a gente tem que faz a nossa percepção. O que é a lente? É o nosso temperamento. Então, existem 4 tipos de perfis comportamentais que eu utilizo para explicar para vocês, que eu uso pelo DISC, tá? Que é uma teoria de um psicólogo, onde ele define o perfil dominante, o perfil influente, o perfil estável e o perfil conforme. Também tem a linha dos temperamentos, acho que é o sanguíneo, o melancólico, o fleumático e tem mais um,
Quem lembrar, coloca aí, tá? Então, a linha dos temperamentos, ou a linha dos perfis comportamentais é a mesma coisa. O que vai diferenciar é a explicação sobre eles, as características que um tem mais, outro tem menos, dentro dessa linha de aprendizado, tá bom? Só que aqui eu vou resumir em 2 tipos de personalidade para vocês entenderem o que eu tô querendo dizer. Então, vamos falar assim de uma personalidade mais explosiva e dominante e uma personalidade mais sensível e pacificadora, tá? Vamos dividir entre esses 2 grupos para vocês entenderem, fica mais fácil. Ah, a Cris colocou colérico. Obrigado, Cris, é isso mesmo, e o colérico. É porque tem gente que entende mais por temperamentos, tem gente que entende o que é perfil comportamental. A minha linguagem é de perfil comportamental. Mas se você entende como temperamento, é a mesma coisa, tá bom? Então vamos lá. Imagine que tem um grupo de pessoa explosiva e dominante e um grupo de pessoas mais pacificadora, sensível, tá? O que significa? Que a lente que essas pessoas enxergam as situações, os comandos, a educação, os rótulos, a forma como ela foi educada é diferente, a lente é diferente. Então, logo, a minha percepção sobre aquilo que eu estou recebendo vai ser diferente de quem é pacífico, se eu sou explosiva, certo? Então, uma pessoa que recebe um comando, uma ordem de perfil explosivo ou dominante, ela tem uma tendência a rebelar essa ordem. Uma pessoa pacífica, sensível, que recebe um comando, ela tem uma tendência a se submeter mesmo contra a vontade dela. Por quê? Porque a lente que me faz ver o mundo é diferente entre essas 2 pessoas. É por isso que a gente não pode criar os filhos da mesma forma. Se você tem 2 filhos ou mais, você não pode ser o mesmo pai para essas crianças e a mesma mãe para essa criança. Você precisa entender de temperamento para falar a linguagem de cada um, porque senão nós vamos errar, tá bom? Mas esse não é o objetivo da live. A gente pode até fazer uma live no futuro sobre isso, ok? Mas vamos lá. Primeiro, a obediência cega para as pessoas de personalidade explosiva e dominante, ela pode gerar, e via de regra, eu diria uns 90% de chance de gerar sentimentos e pensamentos a respeito de ninguém me entende, ninguém me compreende, ninguém manda em mim. Então você fica interiorizando, ninguém me entende, não é justo isso, eu não quero fazer, ninguém vai mandar em mim quando eu crescer. Então pensa que você é criança, de temperamento explosivo, tá? De temperamento dominante. E você tem pais extremamente rígidos, autoritários, que querem te ensinar a obediência. E que se você não obedece, você tá de castigo, você é punida, você perde direitos, tá? Você apanha. Então vamos olhar para nossa infância, depois a gente vai refletir isso na vida dos nossos filhos. Então se você tem essa personalidade, a tua cabeça, sempre diante dessa imposição de obediência, vai gerar esse tipo de pensamento. E o sentimento? O sentimento vai ser de raiva, de injustiça, de insatisfação, certo? Por quê? Porque você não concorda com o que está acontecendo, não criou o vínculo antes, não criou a conexão antes, não tem o respeito antes, tá? Você só entendeu que você precisa seguir aquilo. Então, essa criança, ela cresce com esses pensamentos. Eu não posso confiar em ninguém. Quando eu crescer, as coisas vão ser do meu jeito. Isso pode causar uma insensibilidade a longo prazo, uma autossuficiência a longo prazo, uma arrogância a longo prazo. Essas pessoas que crescem, elas têm dificuldade nos seus casamentos. Então, por exemplo, se é uma mulher, né, vai ser uma mulher mais mandona, mais controladora, que não vai conseguir se submeter ao marido, à liderança do marido em casa. Liderança positiva, tá? Não tô falando manipulação, não. Tô falando uma liderança pacífica, onde o homem é o provedor, onde o homem é o suporte emocional da família. Muitas vezes essa mulher vai se tornar mãe do seu marido, porque vai ter mais um filho para comandar, para conduzir. Entende? Por quê? Está rebelando qualquer tipo de obediência ou regras. Não concorde, não quer sentir mais o que sentiu lá na infância. Então, uma criança de perfil forte, perfil explosivo, perfil dominante, educada para obedecer o tempo inteiro, enquanto ela não tiver força para sair daquilo, e ainda assim essa criança vai ser uma criança resistente, tá?
Essa criança vai ser uma criança que vai brigar com os pais, que vai gritar, que vai chorar, que vai dar trabalho na escola, que vai dar trabalho com os amigos. Por quê, Gabi? Porque eu não posso vencer minha mãe e meu pai, mas eu tenho um instinto de justiça que grita dentro de mim, porque não é justo o que ela tá fazendo. Não é justo o que ele tá fazendo. Eu não quero viver sobre isso. Eu preciso da minha necessidade sendo atendida. Então, já que eu não posso lutar nessa guerra aqui, eu vou criar as minhas regras e as minhas guerras aqui. Então, essa criança ela se torna um líder chato, um líder autoritário, um líder ditador, muitas vezes, na escola, na rua, com seus amigos, para tentar nutrir um emocional de poder, de atitude, né, de decisão, sabe? Para tentar satisfazer um pouco e equilibrar essa balança. Não é justo aqui, mas aqui vai ser do meu jeito. Entende que a visão equivocada que essa criança cria e a distorção do que é liderança. E aí essa criança ela se torna muitas vezes antipática, tem medo, né, de se submeter o tempo todo e viver o que vive dentro de casa. Então imagina essa criança crescendo assim, em conflitos na escola, em conflito com os amigos, né, em conflito com os familiares. Aí vai para a adolescência, né, rebela todo tipo de regra, faz tudo que não pode fazer. Por quê? Porque quer mandar em si mesmo. Ninguém vai mandar mais em mim. Tá fazendo sentido, gente? E é aquele adolescente que dá trabalho para os pais. E aí na adolescência ele sempre escuta isso. Você me deu muito trabalho, você me deu muito trabalho, você me deu muito trabalho. Então, olha o peso que eu carrego nas minhas costas. Eu sou uma pessoa que não dá alegria, que só dá trabalho, que só escolhe coisas erradas. Só que ao mesmo tempo, eu tive ganhos com isso, tá? Porque ninguém mandou em mim, eu fiz o que eu quis, as pessoas têm medo de mim, as pessoas olham diferente pra mim, muitas vezes por conta da minha atitude, do meu posicionamento mais rígido, mais bravo, digamos assim, as pessoas acabam pisando em ovos comigo. Então, olha só, né? Eu tenho uma falsa liderança, uma falsa atitude pautada no medo do conflito com essas pessoas. Mas parece que eu tenho um pouco de poder. E aí, os meus relacionamentos acabam sendo sempre superficiais e conflituosos. Então, eu me torno uma adulta que sempre tá brigando com alguém, que sempre tá falando mal de alguém, que sempre acha que não é justo as coisas, que quer tudo do meu jeito. Não me torno sensível, tenho dificuldade em ter empatia, tenho dificuldade em ser afetuosa. Viro uma workaholic que produz e saio fazendo, porque vou provar pra todo mundo que eu sou boa, já que todo mundo fala que eu dou trabalho, agora eu vou fazer trabalho pra provar pra todo mundo que eu tenho valor. Gente, tô tentando resumir, mas vocês estão pegando? Faz sentido isso que eu tô falando pra vocês? Conhece pessoas assim ou você se vê dessa forma? E olha como é difícil se curar disso tudo. Por que é difícil? Porque pessoas que atingem esse nível, né, estão nesse cargo emocional, psicológico, elas têm um medo gigantesco de abaixar. Um medo gigantesco de voltar para cá. E por que elas têm esse medo? Porque tem pânico de que alguém iniba esse poder. E ela tinha que se submeter, porque o que ela mais nega na vida dela é essa submissão, porque não faz parte da lente dela que enxerga o mundo. E aí, ao invés de ter adultos incríveis, potentes, realizadores e fazedores, eu tenho adultos arrogantes, autossuficientes, autocratas, briguentos, que tumultuam as relações, entende? Então eu não potencializo força e personalidade, eu prejudico. Essa pessoa tem ganhos, mas ela poderia ter muito mais se ela não tivesse essas dores, esse bloqueio. Então aqui estou colocando aqui, sim, muito importante se conhecer e se reconhecer nesses perfis. Sensacional, sim, faz sentido, ótimo que vocês estão entendendo. Então, gente, a obediência cega para personalidades fortes muitas vezes vai gerar esse tipo de consequência, tá? Então, a gente tem que entender isso para não sofrer isso no futuro se você foi uma vítima dessa no seu passado, ok?
Já para crianças de perfil mais sensível, pacificador, sabe aquelas crianças que não gostam de briga, que não gostam de conflito, que cedem facilmente, que são mais compassivas, que são mais solidárias, são mais serenas, são mais tranquilas. Para essas crianças, a obediência cega ela vai gerar o avesso, ou seja, o oposto do perfil dominante, tá? Do perfil explosivo. Por quê? Porque essas pessoas elas não vão enfrentar, custe o que custar. Elas não vão ter força para lutar contra tudo isso sozinha no mundo. Então a tendência é sempre se submeter. E aí essas pessoas têm dificuldade em dizer não, né? E acabam sempre se sobrecarregando, porque dizem sim para todos e dizem não para si mesmo. Porque se eu fui uma criança educada a obedecer, eu obedeço tudo que me pedem. Eu faço tudo que me dizem. Então eu acabo tendo ganhos nisso, né? Porque eu sou elogiada, valorizada, cada vez que eu digo um sim, que eu faço o que querem que eu faça. Então eu me sinto pertencente, eu me sinto importante, eu tenho um valor. E eu acabo enraizando tanto nesse valor que quando eu cresço, eu tenho dificuldade em me submeter, em dizer não. Me submeter não, em dizer o não, em olhar para aquilo que eu quero, sabe? E acabo satisfazendo sempre a vontade do outro, porque a vontade do outro é aquilo que eu fui ensinada a ouvir o tempo todo. Conhece adultos assim? Que o ganho deles é sempre viver para o outro e nunca vivem para si mesmos, só que nunca são felizes. Uma consequência de pessoas assim, vividas na obediência cega, educadas na obediência cega, com esse tipo de temperamento, é a infelicidade. Como assim? Ela tem momentos felizes, mas ela não tem uma vida feliz. Porque ela sempre se sente sozinha, desamparada. Ela sempre está vazia, sabe? Com essa lacuna dentro de si. Porque ela vive para o outro e não vive para si mesmo. E isso desabastece a gente quando a gente não tem um equilíbrio, ok? A gente fica frágil. Então essa pessoa também tem fraqueza emocional. Ela tem medos, ela desenvolve vícios, tá? Por cigarro, por bebida, por jogos, por séries, sabe? São vícios que provocam um certo prazer numa zona de conforto, onde eu não preciso ousar, me arriscar, ter atitude, determinação. Eu tenho um prazer momentâneo aqui nesse ciclo, né? Nessa zona de conforto. E aqui eu acabo sendo feliz, sabe? Então desenvolvo isso, desenvolvo procrastinação. Não saio do lugar, fico planejando e não executo. Porque não confio em mim mesma, não tenho atitude para ir lá e fazer. Preciso que alguém me mostre o caminho, preciso que alguém me direcione. Afinal, eu fui educada para obedecer. E aí eu me auto-saboto, sabe? Tudo que eu quero para mim eu deixo para depois, para segundo plano. Eu desisto, eu não tenho garra para fazer por mim, mas eu tenho garra para fazer pelo outro. Desenvolve depressão, doenças emocionais e físicas, porque o corpo não aguenta a pressão o tempo inteiro. Uma hora o corpo vai explodir e aí aparecem as doenças físicas. Então, gente, vocês entendem a seriedade de ensinar um filho a ser obediente cegamente? E Gabi, o que é obediência cega? A obediência cega é aquela onde você não tem o trabalho, digamos assim, de dialogar, de explicar, de ouvir, de flexibilizar com a criança. Você simplesmente dá ordens e comandos e regras todo o tempo. Para porque eu tô mandando, faz porque eu mandei, não vai porque eu não quero. Não é hora e ponto final. Eu mandei ponto, eu estou falando e ponto. Quando eu falo, você obedece. E o dedinho na cara, né? Dedinho na cara, dedinho na cara, dedinho na cara. Sabe, essa educação 100% do tempo, 100% do tempo onde você fica dando ordens e comandos, onde o seu nariz sempre está aberto, né? Sua sobrancelha sempre está levantada, aquele olhar, né, de autoritarismo, de ditadura para sua criança, e essa criança ela não tem escolha. Porque desde pequenininha ela aprendeu que eu sou seu pai, eu sou sua mãe, e quando eu falo, você obedece. Gente, isso é tão sério.
Porque essas pessoas de temperamento sensível e pacífico que eu falei pra vocês agora, essa mulher, ela tem uma grande probabilidade de se envolver em relacionamentos abusivos. Por quê, Gabi? Porque eu cresci tanto aprendendo a receber ordens, a seguir comandos de pessoas ditadoras, controladoras, que eu não consigo viver uma liberdade no relacionamento. É tão sério isso. Eu não sei viver uma liberdade no relacionamento. Eu não sei ser amada por alguém que me permite ser eu mesma. Eu não tenho esse entendimento. E se eu conheço um homem assim, eu sou essa mulher e eu conheço um homem assim, eu não sei lidar com essa liberdade. Eu tenho medo dela. Lembra que eu falei pra vocês? Fraqueza emocional, dificuldade em dizer não, dependência de alguém. Então parece que não é saudável isso pra mim. Aí eu digo não pra isso aqui. E eu me volto pra quê? Pra um relacionamento manipulador, opressivo, dominante, onde eu não gosto disso também, mas é familiar esse relacionamento. É familiar esse convívio, afinal eu estou acostumada a viver assim. E ali eu obedeço, eu sigo regras, eu sigo comando, eu sigo ordens. Eu não gosto, não me faz feliz, mas eu estou acostumada com a infelicidade. Eu estou acostumada com a opressão. Eu estou acostumada com a angústia. Vocês estão conseguindo entender? Como tudo é uma questão de concepção de crenças. Do que eu acredito sobre mim mesma, do que eu acredito sobre o outro, e muitas vezes inconsciente, porque eu não tenho essa consciência de que eu estou me submetendo a alguém tóxico. Não é racional essa escolha, ela é intuitiva, vem de um aprendizado. Uma vez eu atendi uma mãe, a filha dela já é mais velha, tem 17 anos, ia fazer 18, e eu fiz um atendimento com o adolescente e com a mãe. E a mãe, pensa numa mãe super queridona, querendo muito ajudar a filha, querendo mostrar um caminho diferente para a filha, que se submete, desiste fácil, procrastina, tem medo de tudo, só diz sim. Entende? É essa pessoa aqui do temperamento sensível e pacífico, desenvolvendo depressão, desmotivação, tudo que começa não termina. E a mãe nervosa, afinal, já tá indo para 18 anos, tem que escolher a faculdade, não sabe o que vai fazer, não sai do lugar, autossabotagem. O que eu faço, Gabi? E essa mãe, conforme a gente foi conversando, ela percebeu o quanto foi uma mãe onde ensinou sobre a obediência. Que filho obedece, que segue ordens, que segue comandos. E nem tanto no autoritarismo, mas no controle. Porque a mãe, embora seja mais rígida, ela tem um controle muito maior na sua personalidade do que o autoritarismo em si. Mas ela gosta de dizer sempre o que fazer, como fazer, rápida, ágil, quer evitar os erros a todo tempo, quer conduzir os passos da filha para o acerto. A menina ficou só ouvindo ordens. Sem mencionar que muitas vezes ela recebia ordens também não só da mãe, mas do pai, dos irmãos, porque era filha caçula. Então, o que acontece? Ela se envolveu num relacionamento abusivo na adolescência. E a mãe não sabia dizer por quê, porque não tem exemplo disso dentro de casa. O pai não é agressivo, nunca foi abusivo. E como que a filha se submete a um relacionamento assim na adolescência, com um adolescente que ofendia ela na frente dos pais, que maltratava ela, que caluniava muitas vezes, sabe? Que humilhava muitas vezes. Por quê? E a mãe entendeu. De uma certa forma, a relação de controle, de submissão, de manipulação era algo que a menina não gostava, mas era familiar. Eu não gosto de ser tratada assim. Meus pais não me humilhavam, não faziam comigo o que esse garoto fazia. Mas o ambiente de controle e manipulação é onde eu sempre cresci. Então eu sou presa fácil para esse predador. Vocês estão entendendo? E graças a Deus, os pais que estavam presentes, que queriam melhor para sua filha, conseguiram mostrar para ela um caminho
e esse relacionamento encerrou, mas a chance dela se envolver em outros relacionamentos assim é muito grande se essa crença de submissão não for quebrada. E é isso que eu tenho trabalhado com essa família, né? A família precisa dar voz, tem que ouvir essa adolescente, tem que deixar ela errar, tem que deixar ela tomar as decisões da sua vida, guiando nesse processo agora, depois de adolescente, de jovem mesmo. Vai ser mais desafiador, mas precisa ser feito isso para que os olhos dela se abram para um relacionamento muito mais saudável no futuro. Então, a obediência cega, ela pode sim trazer relacionamentos horríveis, abusivos para essas mulheres. E os homens serem esses abusadores. Porque se eles crescem rebelando tudo isso dos pais, mas repetindo padrões de comportamento com os seus, né, seus amigos, seus relacionamentos, seus filhos, eu posso muito bem me tornar um homem assim. Um homem abusivo, manipulador, autoritário, agressivo. E mulheres também. Só que a mulher, ela vai acabar tendo que encontrar um homem que se submeta a ela. Porque para ela conseguir trabalhar essa obediência aprendida autoritariamente, eu tenho que conseguir um homem que seja meu filho. Entende? E aí eu acabo tomando o centro desse relacionamento e esse homem se submete a mim e eu tenho uma família disfuncional, onde eu nunca sou feliz, onde as brigas são constantes dentro da minha casa, onde o homem perde a autoridade total, vira um bunda mole, com perdão da palavra, e essa mulher tá sempre sobrecarregada. Carrega a culpa de tudo e de todos e não tá feliz, por consequência, nem seus filhos. Entende, gente? Faz sentido tudo isso que eu tô falando? Presta atenção com carinho. Abra os teus ouvidos e os seus olhos para enxergar e ouvir o que eu tô dizendo. E me diz, faz sentido? Você já viu gente assim? Você se reconhece em algum desses cenários? A Denilce colocou, me identifiquei nesse perfil e eu tenho dificuldade em dizer não. Ao mesmo tempo, preciso lutar para não me deprimir. Exatamente. No momento, tenho dificuldade em lidar com o perfil da minha, não entendi, da minha alguma coisa que é contrário. Deve ser filha, talvez. Essas mães que têm uma personalidade mais pacificadora e viveram para obedecer, muitas vezes vão casar com homens de perfil dominante, tá? Via de regra é isso que acontece, com homens explosivos e dominantes. Então eu tenho uma grande probabilidade em ter um filho desse temperamento. E aí eu não sei educar. Por quê? Porque eu não sei fazer aquilo. Eu perco as rédeas. E a criança, ela acaba tendo as rédeas na mão dela, até mesmo sobre mim. O que me faz ter um descontrole familiar. E a família inteira se desestabiliza. O pai briga com a filha e briga com a mãe. A mãe quer evitar a todo tempo esse conflito, esse atrito. E fica tentando dar tudo para a criança, para calar a criança, para não ativar os gatilhos do pai, que é bravo. A criança acaba recebendo tudo o que ela quer, não tem maturidade para isso, não adquire resiliência, empatia, respeito e cresce. Quando ela cresce, ela acaba sendo raivosa, ríspida, nervosa, arrogante, rebelde. E aí a gente entra no ciclo, porque a rebeldia dela ativa os gatilhos do pai. A mãe olha para aquilo, tenta satisfazer todo mundo e não consegue, entende? Olha o ciclo que a gente entra tóxico. Tudo fruto da nossa educação, da nossa infância e da percepção equivocada que a gente fez da nossa infância. Tá fazendo sentido, gente? E como o sangue, né, a dor não para só em nós. A gente sangra nos nossos. Por isso que eu sempre digo para vocês, é preciso se curar daquilo que te feriu. Quando a gente não se cura daquilo que tem ferido ou feriu a gente sangra em cima de pessoas que não nos cortaram. E essas pessoas muitas vezes são os familiares. É o nosso filho, é o nosso marido, é a nossa esposa. Seja você homem ou mulher. Então é muito importante entender isso. E não querer educar para a obediência.
mas querer educar para ensinar habilidades importantes de vida para os nossos filhos. E a partir dessas habilidades importantes de vida, o que é isso, Gabi? Respeito, confiança, admiração, empatia, cooperação, colaboração, amizade, amorosidade, tantos outros. A partir disso tudo, desenvolver uma obediência consciente para que a gente consiga, né, dar um desenvolvimento emocional muito mais saudável para essas crianças e a gente evite essas consequências lá na frente. E em mim, Gabi, como lidar com isso? Preciso curar minha criança interior. Se você é a criança rebelde ou a criança submissa, você tem que dar liberdade para sua criança, para ela ser vulnerável ou para ela ter atitude. É preciso se curar para poder educar. Então, gente, é por isso que eu ofereço para vocês a mentoria da criança interior, tanto no modo individual quanto no modo em grupo. Você pode fazer individual comigo ou você pode participar do grupo que vai começar em março do ano que vem. É só você clicar lá no link que fala com a Anadel. Agora na minha bio tem o link do workshop. Mas encerrando o workshop, eu volto o link do WhatsApp da Anadel. Fala com ela. Ou me pede pelo direct, eu mando para vocês terem informações. A mentoria começa em março e lá eu ensino vocês a curarem tudo isso. E participar do workshop entre o autoritarismo e a permissividade. Porque lá a gente vai entender a diferença disso na prática, fazer atividades, fazer exercícios, fazer o papel da criança, fazer o papel dos pais, entender o que a criança sente, o que a criança pensa e como agir de uma forma mais inteligente na educação dos nossos filhos. É preciso estudar para educar, tá bom? E atualmente eu tenho oferecido esses 2 cursos para vocês, além dos atendimentos individuais, é claro, né, que acompanha cada demanda que vocês tiverem aí e quiserem ajuda para resolver. Espero ter ajudado vocês, trazido um pouco de consciência sobre os malefícios, digamos assim, de se educar na obediência cega e que vocês entendam essas feridas de vocês para que vocês possam buscar cura, tá bom? É isso, um beijo grande para vocês, ótima segunda-feira. Eu quero deixar só uma palavrinha de motivação para não encerrar assim. Não existe nada na nossa vida que a gente não possa curar, não existe nada, tá bom? Você foi pensado por Deus, planejado por Deus. Deus tem um propósito para sua vida. Ele quer te usar nesse seu temperamento. Não existe nada de errado com você. O que acontece é que as pessoas, o ambiente, o lugar onde você cresceu rotulou você ao invés de compreender e instruir você. Agora você precisa se entender, se conhecer, se perdoar, se aceitar, para que você possa acolher o que for preciso em você e instruir o que for preciso, para que você tenha equilíbrio no seu comportamento. Mas não existe nada de errado em você. Existem visões equivocadas sobre a sua identidade. Aprenda a se amar, se gostar, se respeitar, para que você consiga fazer isso com seus filhos. Não existe nada de errado com seus filhos. Nada. Eles são pensados, feitos por Deus, daquele jeitinho. O que a gente precisa é equilibrar isso na nossa visão para que a gente possa realmente instruí-los no caminho da vida, tá bom? Por isso que não desista nunca de lutar por você, de lutar pela sua família. Busque sempre o autoconhecimento e ferramentas novas de educação para se educar e educar sua criança, tá bom? A fé e a esperança precisa vir em primeiro lugar. Um beijo grande, fiquem com Deus, ótima semana para vocês, ótimo feriado. Me acompanhe nos stories, a gente vai viajar com um grupo de Maeves e M12. M12 é uma mentoria do Rafa, meu marido. E a gente viaja hoje para esse lugar. E acompanhe nos stories que a gente vai soltar com vocês e compartilhar como vai ser essa aventura. De pais e filhos juntos. Maeves e M12, tá bom? Um beijo. Fui.